Olá, muito boa tarde. Terça-feira, feriadão. Olha quem está do meu ladinho. Estou aqui, tudo bem, Solange? Félix Gouveia. Um mês ao seu lado, te infernizando. Deus é pai, né? Natália está de férias, né? Merecidas férias. Merecidas férias. E o Felipe está chegando num dia muito importante, apesar do feriadão. Nós estamos aqui no dia do seu direito, onde a gente aprende a cobrar e lutar pelos nossos direitos. Félix. Isso mesmo, Solange. A gente também não pode esquecer que você pode faturar até R$1.000 no nosso Ligue Band. Vamos lá. Pois é, qual é o telefone para ir participando do envelope premiado? É 9711-1313, você vai na opção 1 e falando nisso. Muito bem, vai ligando, porque tem R$1.000 no envelope premiado, é bem legal. Bom, Pedro Mariano... Momento cultural. Que dia que é hoje, Félix? Hoje é dia da pátria, Solange, e também dia da proclamação da independência do Brasil e do recuperado alcoólatra. Pedro Mariano, parabéns. Pedrão, você tem dia, hein, Pedrão? Dia de hoje. Eu não manguaça mais. Não manguaça mais. Eu desfilava em 7 de setembro, tocando triângulo. Era Imagina que belezinha, Solange. Trocando. Bom, e aqui falando nisso? Vamos falar sobre acidente de trabalho. Quem já não sofreu um acidente de trabalho, né? Ou não sofreu? Exatamente. Aqui no Falando Nisso você tira todas as suas dúvidas. Exatamente, porque chegou a hora do seu direito. Muitas vezes você sofre um acidente de trabalho e vai para a justiça e não é considerado acidente de trabalho. É verdade. Afinal de contas, quando é, quando não é, como receber, quais os seus direitos, em caso de morte, quais os direitos da família. Acidente de trabalho é o nosso tema e quem fala com a gente é a doutora Rosângela Vasconcelos, advogada. Tudo bem? Por favor, doutora Rosângela, nesse 7 de setembro, ela militar. É verdade. Obrigada pela sua participação, viu, Rosângela? Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Pedir para você sentar no nosso programa Papaléguas. É verdade. Exatamente. Sentou, acabou. Sentou, acabou por causa do horário eleitoral. Doutora Rosângela, a primeira pergunta é justamente essa. Eu não sei se você conhece, Fê, de repente algumas pessoas que, eu sofri um acidente de trabalho, mas eu cheguei na hora na justiça e não quiseram me indenizar porque não consideraram um acidente de trabalho. Afinal de contas, o que é considerado um acidente de trabalho? E quando é considerado? O acidente do trabalho é um acidente sofrido a serviço do empregador, um determinado empregado, ele está a serviço da empresa e ele sofre uma lesão ou qualquer tipo de perturbação física, que pode ser de origem traumática ou pode ser por influência de agentes agressivos. Hoje a nossa cidade é extremamente industrial, a região inteirinha, então você tem um volume grande de acidente de trabalho com relação ao MALER, que é a lesão dos esforços repetitivos, uma DORT, doenças ortomusculares, uma perda auditiva induzida por ruído. A maioria, aqui em São José dos Campos, estatisticamente, é mais a perda auditiva induzida por ruído, porque as fábricas começaram a usar o equipamento de proteção recentemente. Anterior à Constituição de 88, não existia essa prevenção. Hoje existe um cuidado com relação aos acidentes de trabalho e mais controle pela Previdência Social. O INSS já há 2 anos criou o Nexo Técnico Epidemiológico, né? E o CNAE, que isso é uma coisa nova no mundo do acidente de trabalho, conforme é o ramo que a empresa atua, né? É o tipo de gravidade do que pode ocorrer com aquele empregado. Então hoje, muitas das vezes, o empregado ele sofre um determinado acidente típico é aquele que a pessoa caiu, fraturou a perna ou teve uma lesão na coluna. São acidentes que acontecem de imediato fora da atividade que ele exerce. Mas é considerado? É considerado. E aí a Previdência Social ela já tem, né, o FAP, o RAT, são várias siglas que são as estatísticas que vêm comprovando o número de índice de acidentes na região ou naquela empresa. E a contribuição dela vai ser maior também. Tá? Mas eu queria deixar uma coisa clara também, Solange, o seguinte, a maioria do trabalhador ele acha que se ele for entrar com um pedido de acidente do trabalho, ele está entrando com uma ação contra a empregadora, e não é. É contra? É contra o INSS, tá? E hoje não há necessidade da emissão, inclusive, da CAT, da Comunicação de Acidente de Trabalho. Basta ele ter sofrido a lesão, entrar no judiciário e pedir essa verba indenizatória. Acidente de trabalho é uma verba indenizatória. Ok, então. Tá? E a gente tem visto bastante na imprensa. Você, recentemente, né, naquela indústria IQT, né, Sol? Nós temos uma reportagem para a gente ver também, né? Vamos ver como é que foi? Vamos conferir, vamos lá. Vamos lá. No velório, foi difícil conter a emoção. Familiares estavam inconformados com uma morte tão repentina.
Adelino João de Carvalho tinha 47 anos, 22 deles dedicados à indústria química Taubaté. Para os colegas de trabalho, um exemplo de profissional. Um amigo, né? A gente tinha uma perda muito grande do amigo, uma pessoa atenciosa, né? A amizade nossa é muito grande, é uma perda muito grande para a empresa e para a família dele. O acidente fatal aconteceu na noite de domingo. O reator da área de produção de remédios explodiu e Adelino tentava isolar o local quando houve uma nova explosão. Ele morreu na hora. Jair chegou minutos depois. Eu cheguei depois, porque aí eu tive que, a gente faz parte da brigada, aí eu tive que entrar na área para fechar as linhas de ácido, de tudo lá. Foi onde que eu vi ele lá, já sem vida e não deu para fazer nada, né? Outros 2 funcionários ficaram feridos. Eles foram operados no hospital regional e continuam em estado grave. Adelino fazia parte da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ele havia dado plantão neste domingo das 6 da manhã até as 3 horas da tarde. Já estava em casa quando no início da noite, logo depois da primeira explosão, foi chamado para retornar aqui para a fábrica. Segundo familiares, Adelino quase não tinha folgas por causa da intensa rotina de trabalho. Ele tinha o horário dele de sair, quer dizer, tinha o horário de entrar, mas nunca estava em casa no horário que ele saía. Às vezes a gente até ligava aqui e brincava com ele, pai, faz 14 horas que o senhor está aí, o senhor fica mais aí do que aqui em casa. A gente só espera que a fábrica reconheça tudo que ele fez até hoje e passe a ele, a nós, no caso, o direito que ele tinha, porque ele trabalhava para isso, para a família dele. Nesta segunda-feira, a IQT ficou fechada. Fiscais do Ministério do Trabalho vistoriaram a fábrica acompanhados pelo Sindicato dos Químicos. Nós estamos fazendo todo o levantamento do cartão de fontes dos funcionários, né, ver se a máquina estava com a prevenção preventiva em dia, né? Nós já tínhamos feito várias denúncias ao Ministério do Trabalho com sérias irregularidades nessa empresa. Eles vão resolver mais uma vez trazer o Ministério do Trabalho para averiguar se essa máquina estava em dia com a sua manutenção. Nós vamos pedir a intervenção dessa empresa. Em abril do ano passado, outra explosão também no setor de fabricação de remédios deixou 2 pessoas feridas. Os moradores da Vila Costa estão com medo. A gente precisa da indústria aqui, mas acontece que essa indústria aqui cheira para nós um problema muito sério para o bairro. É onde a gente está aqui em pânico. É onde nós estamos pedindo que saia essa indústria daqui. Complicado, hein? Pois é. Doutora Rosângela, agora, o Adelino faleceu. Como que a família vai ter que tomar os procedimentos? A viúva, no caso, né, ela vai pleitear uma pensão por morte, por acidente do trabalho, junto à Previdência Social. Eu observei ali na reportagem que é comum também, além de você pleitear o benefício acidentário junto à Previdência Social, que no caso dela é 100% do salário que ele contribuir. Integral. Integral. Ela ainda pode entrar com uma ação contra a empregadora, que é o que a maioria dos advogados fazem hoje, né? Pedindo uma verba indenizatória, porque se esse cidadão tivesse vivo, ele estaria trabalhando até os 65 anos de idade, que é o que se pede no judiciário, que é quando ele iria se aposentar por idade. Além disso, convênio médico, toda assistência médica para os familiares, e além de uma indenização em um valor X de 1.000, 2.000 salários mínimos para a viúva, para ela poder se manter, né, pelo resto da vida, porque ele era o centro da casa. A né? gente está com o Ligue Band, rapidinho antes do Ligue Band, a gente está num país chamado Brasil, onde o preto no branco é lindo, mas na prática nem sempre não funciona. Exatamente. Quanto tempo se leva isso em média? No caso dela, pensão por morte, se a empresa comunicar o acidente de trabalho, que é obrigação dela fazer isso no dia seguinte, no caso dela tem que ser no mesmo dia, porque houve uma fatalidade, ela dando entrada, esse benefício é para ser concedido na hora, né, junto à Previdência Social. É o que manda a norma, mas nem sempre isso acontece, porque a empresa só nega várias informações, até porque ela não quer correr o risco de pagar essa indenização, claro, para o empregado, né. Mas é uma coisa bem rápida, Solange, é só ela pleitear o benefício previdenciário, isso no caso do benefício de pensão por morte. Agora, na ação de responsabilidade civil, a empresa recorre, são 5, 6, 7, 8 anos. Muito bem. É isso aí. Vamos lá, mais uma participação de hoje no Ligue Band, vamos lá. Gostaria de saber se quando a gente sofre um acidente de trabalho, quando a gente está trabalhando por uma empreiteira, quem que é o responsável? A empreiteira ou a construtora? Obrigada. A empreiteira ou construtora, ou seja, existem... A construtora contrata a empreiteira contrata os funcionários. As duas. As duas. A responsabilidade é subsidiária, né? Uhum. A empreiteira, que é a prestadora de serviço, e a construtora que sublocou o serviço dessa empreiteira. Então, as duas entram no polo passivo.
Então as duas são responsáveis. As duas são responsáveis. Uma direta e a outra indiretamente. Felipe, você sabe cantar o hino da proclamação da independência? Olha, é uma vergonha, mas eu não sei. Já toda vez, rapaz. Já foi. Acho que é isso. Paradinha, Vinícius? Paradinha aqui no Falando Nisso, daqui a pouco a gente volta com segurança 24 horas. Fica aí, não esqueça de ligar. 9711-1313, você pode faturar até R$1.000, né, Solange? Exatamente, no envelope premiado. A gente vai para mais uma paradinha, uma primeira e única paradinha nesse horário eleitoral. E a gente volta já já. Fica aí.